Opa, ao vivo aqui. É, Hoje é quarta-feira, 21 de abril, feriado. Tô aqui de camiseta, tranquilo, mas resolvi conversar com você sobre uma coisa aqui. Vez por outra eu vou fazer isso, tá? Às vezes alguns assuntos que a gente conversa em live, mas lá não, às vezes não dá para aprofundar tanto, tal. Vou conversar com você e ao vivo aqui mesmo, tá? A intenção aqui não é responder perguntas e tal, o ao vivo é só para facilitar mesmo, para não precisar subir o vídeo, não precisar fazer isso, aquilo. A ideia é só essa, tá? E o que eu quero conversar aqui com você? Sobre uma coisa que pode te impedir de se sentir rico. Pode te impedir de sentir rico. Primeiro, para a gente alinhar uma coisa aqui, né? Por que se sentir rico? Você sabe por que é importante você se sentir rico? Você já acompanha aqui há algum tempo, você sabe por que isso é importante, né? Você sentir que é rico, você acreditar que é rico vai te tornar rico ou rica, tá? Se isso ainda não faz sentido para você, aí acompanhe outros vídeos e tal, que isso vai fazer sentido. Mas tem uma coisa que eu sempre falo aqui que é aquilo que você acredita acontece, né? Para tudo, isso se aplica a absolutamente tudo. E aí o que aconteceu? Eu estava fazendo ontem uma live junto com o Gamonal e o Misael, e a gente estava e aí teve uma hora que a gente estava respondendo algumas perguntas, e uma pessoa falou assim, olha, rico de verdade tem jatinho. Rico de verdade tem jatinho. Interessante, né? O que ele falou. Rico de verdade tem jatinho. Eu falei, olha, quando você condiciona, né, uma questão de riqueza em alguma coisa, tipo assim, olha, quem é rico tem tal coisa. Isso pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Pode ser uma bênção ou uma maldição. Por quê? Por que pode ser uma bênção? Primeiro, por que pode ser uma maldição? E no caso dele lá, possivelmente era, né? Quando você pensa assim, olha, quem é rico mesmo tem jatinho. Se eu não tenho jatinho, o que eu estou dizendo? Eu não sou rico, certo? Só que é o pensamento eu sou rico cria riqueza. Não cria do nada, né? Mas cria possibilidades e tal, disso acontecer. Então, quando você condiciona, aí eu tô te falando isso aqui para você, né, para ser uma coisa aí para você analisar como é que é você com relação a isso, né? Como é que você pensa? Será que você fica assim, já quem é rico tem isso, tem aquilo? Como eu disse, tem um lado negativo de se for uma coisa muito distante. Só que isso pode ser benéfico também em alguns pontos, tá? E aí, inclusive eu compartilhei lá ontem, né? Quando uma das coisas que estava associada na minha mente, isso 4 anos atrás, né? Quando eu vi alguém, por exemplo, com uma camisa da Lacoste, né? Tem um jacarezinho, e eu vi o preço da camisa, né? Normalmente uma camisa Lacoste aí 150, R$ 200. Eu pensava assim, pô, essa pessoa é rica. Por quê? Eu usava camisa de 25, 30, e a pessoa usa uma camisa de 150, 200, então essa pessoa é rica. Esse pensamento, aí o que eu fiz, né? Quando eu identifiquei, eu penso assim, beleza, o que eu fiz? Fui lá e comprei camisa da Lacoste. Eu até uso ela de vez em quando, mas hoje para mim é irrelevante, né? A questão, para minha mentalidade hoje, isso já não faz a menor diferença, né? Se é uma camisa da Lacoste ou se não é, não faz a menor diferença. Mas na época fazia. Isso me ajudou a criar uma mentalidade de riqueza. Entende? Depois, aí eu fui fazendo outras coisas, né? Depois até coloquei próximo aqui, ó. Para muitos isso aqui, e para mim era, né? Um Rolex, para mim, era associado à riqueza. Pô, quem tem um Rolex é rico. O que eu fiz? Fui lá e comprei. Né? Inclusive, já expliquei aqui no canal o que eu fiz para isso e tal. Então, quando você... Qual que é a ideia aqui que eu quero te passar? Quando você condiciona, né? Veja se é um condicionamento bom ou ruim. No caso da pessoa que falou, só quem tem jatinho é rico, é ruim. Por quê? Ele está colocando aquilo distante.
né? Agora, se tem algo que pode fazer parte, né, da sua realidade, por exemplo, pode ser um relógio, uma bolsa, alguma coisa assim, ok. Agora, o que eu mais quero assim compartilhar com você, eu falei sobre isso lá ontem, mas é bom frisar isso aqui, é que é bem importante você mudar o conceito sobre riqueza. Qual que é o seu conceito sobre riqueza? Tipo assim, olha, o que a pessoa precisa, na sua cabeça, o que a pessoa precisa ter para ser rica? Se for, por exemplo, tá? Algumas pessoas, né, em alguns livros, por exemplo, eles estipulam o seguinte, olha, para você ser rico, você tem que ter uma quantidade de dinheiro que te renda de forma passiva o valor suficiente para bancar o seu estilo de vida. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você precisa ter, vamos dizer assim, no banco, um dinheiro que ele rendendo, ele vai suprir, vamos supor que o seu estilo de vida custe 10 mil reais. Então você precisa ter lá no banco um dinheiro que renda e que te gere 10 mil reais por mês. Beleza? Isso, para muitos, é o conceito de riqueza. E esse era o meu conceito. Só que o que aconteceu? Eu falei assim, cara, então quando alguém falava assim, Fabrício, você é rico? Eu falava, não. Não. Por que eu falava não? Porque esse era o meu conceito de riqueza. Então, por exemplo, nesse meu conceito, eu precisaria ter, sei lá, 10 milhões de reais no banco para ser rico. E o que não é a minha realidade hoje. E eu falei, cara, então, peraí, eu preciso mudar esse conceito. Eu já tenho uma condição financeira boa, muito boa, só que eu não me sinto rico. Enquanto eu não me sentir, isso não vai ser bom para mim. E aí, com esse questionamento, me veio uma resposta, né? Que foi assim, com uma afirmação, né? Que eu comecei a me fazer. Por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão rico? Para quem não sabe, a nossa mente é uma máquina de encontrar resposta a perguntas. Então, quando eu comecei a perguntar aquilo, o que eu estava querendo falar? Falar, mente, me ajuda aqui a mudar o meu conceito sobre riqueza para eu me sentir rico. Por que eu sou tão rico? E à medida que eu fui me perguntando aquilo, sei lá, passei, vamos dizer, uma semana fazendo essa pergunta. E aí me veio um insight. Olha só, nesse conceito tradicional de riqueza, imagina, a pessoa tem 10 milhões de reais, por exemplo, no banco, né? Ela é considerada rico. Ok. Só que aí me veio assim, olha, imagina, na época, e aí eu não acompanhei essa época, né? Mas alguns de vocês aqui possivelmente acompanhou, lá do Collor, né? Quando ele congelou as finanças da galera. Não aconteceu isso aqui no Brasil? Quando aconteceu isso, a pessoa era rica num dia, pobre no outro. Ou depois de outros, né? Porque o dinheiro ficou ali congelado, foi desvalorizando. Então, por exemplo, se ela tinha 10 milhões de reais, aqueles 10 milhões, vamos supor, virou 500 mil. De uma hora para outra. Ou seja, a riqueza dela estava, não, possivelmente não estava na mente, estava só no banco. Estava só no banco. E aí, para acabar de reforçar, né, esse novo conceito, então eu falei assim, pô, então não necessariamente, e aí é bom deixar claro, tá? Eu estou falando aqui de riqueza financeira, de ter dinheiro mesmo, não estou falando de riqueza de saúde, de coisa assim do tipo, não, estou falando de dinheiro, ok? Mas eu falei, pô, só o dinheiro que tem lá no banco não é o suficiente para a pessoa, vamos dizer assim, se dizer ser rica, porque ela pode perder. E aí no livro O Poder do Subconsciente, tem um trecho lá que ele fala, olha, se você tiver a consciência de riqueza, não importa como, enquanto você manter a sua consciência de riqueza, você vai ser rico. O que ele quis dizer lá? Ele falou o seguinte, ó, se você tem dinheiro na bolsa e a bolsa cai,
você vai ganhar dinheiro de alguma outra forma. Pode ser que você comece a ganhar em um outro negócio que você tem. Ou você tem um negócio e o seu negócio começa a ir mal, aí o que você tem na bolsa melhora. Aí outra coisa acontece, aí você recebe de forma inesperada. Quando você tem a consciência. E quando aconteceu isso, me veio na mente um novo conceito de riqueza. Um novo conceito. Que é o seguinte: eu tenho e sempre terei o suficiente para ter a vida que eu quiser ter. Eu tenho e sempre terei o suficiente ou mais que o suficiente para ter a vida que eu escolho ter. Entende? Então, exemplo, tá? Hoje o meu estilo de vida é 20 mil reais por mês. Beleza. Eu tenho como bancar esse estilo de vida hoje? Sim. Eu acredito que eu algum dia não vou poder bancar esse estilo de vida? Não, não acredito. Eu acredito que sempre eu vou poder. Eu acredito que eu posso ter um estilo de vida de 100 mil por mês, de 200 mil por mês? Sim. Isso, para mim, hoje, esse é o meu conceito de riqueza. Entende? Então, quer dizer, não, eu tenho um valor considerável no banco, tal. Como eu estou dizendo, não é só uma questão mental. Tem algo prático, tem um dinheiro ali. Mas só o dinheiro não adianta. É preciso ter a mentalidade que seja inabalável. Inabalável. Sabe? Já aconteceu, eu te falo que já aconteceu de, sei lá, em um mês, ter na empresa 15 mil de prejuízo. Já aconteceu. E eu ficar, ó, sussa. Porque eu falei, no outro mês, isso aí vai vir N vezes. E veio exatamente no outro mês, N vezes. Por quê? Porque tem a consciência aqui. Então não importa se eu tenho uma ação e aquela ação caiu, se tem, não importa. Eu sou e sempre serei rico. Se você tiver essa consciência, essa vai ser a sua realidade, tá? Então, como eu disse, né? Estou fazendo isso aqui em formato de live só para facilitar. Aqui, vez por outra, eu vou fazer isso. Não é para ter interação, tal, é para ser algo mais prático aqui mesmo. E com relação a isso de mentalidade, de riqueza e tudo mais, a gente abriu na semana passada, né? Eu, Misael Gamonal, as inscrições para a comunidade Divinamente Rico, que é um projeto onde as pessoas têm acesso, né, a uma comunidade que tem vários outros treinamentos, mas é um valor um pouco mais alto e algumas pessoas queriam participar, mas não tiveram condições. E aí a gente resolveu vender separadamente o treinamento Divinamente Rico, que é onde a gente ensina o passo a passo para criar uma mentalidade de riqueza. Amanhã, somente amanhã, esse treinamento ele vai estar por um valor de pré-lançamento, tá? E isso vai ser, todos os detalhes sobre esse treinamento, tá, vai ser revelado em um grupo de WhatsApp, tá? Então, tem um link aqui abaixo, se fizer sentido para você conhecer, saber o que vai acontecer nesse treinamento, qual que é a nossa promessa lá, qual que é o valor de investimento, você entra aqui no grupo. Hoje, quarta-feira, é o último dia para você entrar no grupo. Amanhã, quem estiver lá vai receber um link para adquirir com desconto. Hoje, inclusive, já foi revelado qual que é o valor, tá? Você vai entrar no grupo e o pessoal já vai falar qual que é o valor de investimento. Beleza? Tem um link aqui na descrição. Beleza? Então é isso. Fez sentido essa conversa aqui sobre um novo conceito de riqueza? Espero que tenha feito sentido. De vez por outra eu vou aparecer aqui, talvez de alguma coisa que a gente conversou lá em uma live, mas que não deu para se aprofundar lá, e eu converso mais sobre isso com você aqui. Em resumo, mude o seu conceito de riqueza. Não acredite que só é rico quem... a pessoa precisa morar numa mansão de 10 milhões ou ter um jatinho, porque se isso for completamente fora da realidade, você nunca vai se sentir rico. E sentir rico, ou ser rico internamente, é o primeiro passo para você ser rico externamente. Beleza? É isso, um abraço, até o próximo vídeo.